a minha contribuição. Vereador Fiuza, fica então como sugestão, já que o senhor trouxe essa questão de que os maiores acidentes de trânsito ocorrem, digamos assim, ultrapassando o sinal vermelho. Então, retira-se esses radares e bota radar semafórico. Resolve o problema. Pronto. Se é o problema, é isso. Sua parte, vereador Wagner Petrini. Obrigado, vereador Bortola. Bem rapidamente, não poderia de participar desse assunto também, que envolve nossa comunidade, e é o assunto que está rodando, né, vereador Cláudio? Quero cumprimentar a bancada do PCdoB. E eu estive na posse do secretário Eloy Friis, lá no trânsito, junto com o prefeito Adiló e com o Nespolo. E sim, tem que parabenizar o trabalho do ex-secretário, vereador Fiuza. Uma parte, vereador. Mas o governo tem que ter um entendimento que a cidade precisa andar conforme os anseios da nossa comunidade. E o Eloy Friis tem essa visão e já sinalizou a revisão, então, de alguns pontos, onde temos alguns radares que estão arrecadando demais. E de saída eu dei uma ideia, e que o secretário ele aceitou, que os radares que ficarem serão pintados, ou de vermelho ou de amarelo, para ter pelo menos uma boa visão. E de saída, hoje à tarde, estarei com o secretário colocando alguns cones nos 3 radares que mais multaram nessa cidade, que é lá na 20, na Visconde e na Marechal. Pelo menos para dar uma sinalização paliativa para poder ajudar a nossa comunidade. Era isso, vereador Bortola. Obrigado. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, discordar do Fiuza, discordar do Becker, do Caleb aqui, da maior parte das pessoas. Foi um erro desde o início. Populismo, Caleb, eu estava ouvindo no YouTube enquanto vinha para cá. Populismo é não saber administrar a cidade, segurar a empresa aqui, gerar economia e manter dinheiro aqui. E aí, quando tu não faz isso e é incompetente, vereador Cláudio, tu tem que arrumar dinheiro de outras formas. Uma das formas é arrecadar. Tá aí para arrecadar. O vereador Fiuza também falou sobre, que foi bem divulgado, né? Eu lembro que eu até falei sobre o dinheiro que a Caxias do Sul Mil Grau lá estava recebendo para falar bem de Pardal, né? Então, eu acho que foi um erro desde o início. Eu fiz vários vídeos nessa questão e cobro para que mude isso. Parabenizar o Friis e o moleque que eu vi o vídeo. Hoje eu tenho uma reunião com o Eloy Friis e espero que repense e que faça alguma coisa de mais eficiência. Na época que eu falei para o Afonso, na audiência pública aqui, vereador Fantinal, falei para o pessoal que estava aqui sobre os quebra-molas, eles falaram que segurava muito o trânsito. Fui pesquisar, diversas cidades colocam taxões e outras coisas, mas aí acaba não arrecadando. Então basta querer, basta trazer a escola lá que tinha lá no trânsito, lembra, Fiuza? Antigamente, ensinando os motoristas na questão da educação. E o cara bêbado, vocês vão continuar nos próximos anos sempre vendo o cara bêbado atropelar, infelizmente, bater o carro, dar nas vitrines como ocorre, e isso vai continuar para sempre. O criminoso vai estar aí para sempre, não vai mudar esse tipo de pessoas. Com um radar ou sem, ele vai passar 150 por hora e não muda nada quando ele bota uma cachaça na cabeça. A lei está aí para todos, mas eu acredito que o Pardal não mudou nada, só atrapalhou a vida do caxiense. Tem outras formas de melhorar, não vou me alongar, roubar todo o tempo do Bortola, mas acho que foi um grande erro e vou continuar aqui sempre falando que é um erro tosco dessa administração, esse tipo de Pardal que foi colocado. Obrigado, vereador. O assunto que, na realidade, eu quero trazer hoje não é sobre trânsito. E todos sabem, talvez eu não fale tanto na tribuna, mas aqui eu acredito que todos os vereadores diuturnamente também atuam nessa questão, nessa área, que é sobre a educação. Uma pauta que eu me atenho há um bom tempo, desde o outro mandato. Inclusive, já fui professor de inglês e pleiteamos muito a vinda do Colégio Tiradentes, da Brigada Militar aqui de Caxias do Sul. No meu primeiro mandato, que eu considero um salto na educação, os índices do IDEB altíssimos, então uma excelência em educação pública, né? E tenho, obviamente, um grande apreço pelo tema. Eu gostaria de trazer coisas boas justamente sobre essa pauta da educação, vereador Fantinel, mas infelizmente a gente não tem como ignorar o escárnio, né, do Eduardo Leite no governo do estado, que foi destaque, e aqui eu trouxe impresso, que foi destaque no GZH. Quase 10 mil alunos da rede estadual, 10 mil alunos passaram de ano, mesmo tendo reprovado em até 4 matérias. Mesmo tendo, vou repetir, mesmo tendo reprovado em até 4 matérias. Sinceramente, eu não consigo entender e eu não sei de quem foi essa ideia infeliz do governo do estado. A palhaçada com a educação do nosso estado é tão grande, mas tão grande, que parece, assim, usando uma analogia,
Tá com a unha encravada? Corta o pé fora. Tipo Cuba, esses regimes aí de esquerda, né? E da fome, a miséria tomando conta do país, fuzila todo mundo. Por quê? Porque morto não passa fome. É isso. É isso. Agora o governador está inovando, né? Estudante não aprendeu, azar. Azar, passa de ano igual. Passa de ano igual. Assim a gente melhora os índices, né, do IDEB, de aprovação do IDEB, e outras métricas e dados estatísticos e por aí vai. Mas a gente tem que lembrar que ele e o chaveirinho dele ficam dizendo por aí que os índices, né, em termos educacionais, são excelentes no estado do Rio Grande do Sul. Excelentes. É a cara desse governo do estado, né? É uma grande mentira. É isso, é a cara do governo do estado. É número para enganar bobo. Essa é a realidade. O Leite e o Gabriel Souza só se lembram da educação para esse tipo de pataquada, né? Na hora, e aqui eu lembro do nosso colega vereador Lucas, que também é professor do município, na hora de cortar triênio, quinquênio dos professores e vários outros direitos, eles são os leão. Mas na hora de prejudicar quem mal tem uma carreira decente na docência nesse estado, estão lá. Estão lá. Essa é a realidade. Quer fazer reforma, modernizar o estado? Tem que fazer. Tem que ter responsabilidade fiscal? Tem que ter responsabilidade fiscal. Mas por que que o governador nunca corta na própria carne? E aqui a gente remete, vereador Iago, os assuntos que é para comprar jatinho, pega dinheiro do Funrix. É encher os gaúchos de pedágio nas rodovias? Bota pedágio. Dentre outras coisas mais aqui, que se a gente for ficar falando, a gente usa de novo o grande expediente, declaração de líder e por aí vai, né? Coquetel de 16 milhões, aposentadoria que ele entrou na justiça e não levou, e enfim, por aí vai. Aí vão falar, o que tem a ver o assunto com Caxias? Vamos lá, vamos trazer os dados de Caxias. Vou trazer 2 assuntos aqui, vereador Daiane. Um da sua região lá, a Escola Estadual Raquel Graziotin. Outra região também, ali no Santa Lúcia, a Escola Maria Araci, do Governo do Estado. São escolas de Caxias do Sul que tiveram alunos rodando em até 4 matérias e passando de ano igual. Passando de ano igual. Que incentivo isso dá para os alunos se esforçarem? Desculpa. Que incentivo isso dá para os alunos que se esforçam? Qual o incentivo? Qual a mensagem que tu passa para aquela criança que se dedica, estuda diuturnamente para passar de ano? Senhoras e senhores, os senhores Eduardo Leite e Gabriel Souza estão implementando institucionalmente o incentivo ao emburrecimento da população gaúcha. É impressionante, é impressionante. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Daiane, desculpa antes. Parabéns, vereador Bortola, por trazer esse tema, uma coisa que está indignando aí muitas pessoas, né? E eu queria trazer o projeto, um PL do Bibo Nunes, né? Deputado federal, o 5136 de 2019, que a Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto de lei que veda a promoção automática de alunos dos ensinos fundamental e médio que não obtiverem nota para passar de ano, ressalvadas as situações relacionadas à saúde do estudante. Está tramitando no Congresso e é um ótimo projeto e a gente tem que falar desses projetos bons, porque o que o Eduardo Leite e o Gabriel estão fazendo no Estado é simplesmente querendo os números bons para estarem lá nas mídias, porque é só isso que interessa para eles, estarem nas mídias e tudo mais, e serem candidatos dos candidatos e assim por diante, mas realmente para melhorar a educação, Bortola. Nada. E inclusive, vereador Daiane, nós podemos aqui fomentar, eu assino, eu posso propor e os vereadores assinam, uma moção de apoio a esse projeto de lei, vereador Iago, para justamente nós trazermos o debate mais afinco aqui nesse plenário. Porque é um absurdo Eduardo Leite e Gabriel Souza quererem um emburrecimento da população gaúcha. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bortola, pela parte, e isso deixa a gente realmente perplexo, né? O aluno passar de ano, ser aprovado sem ter um resultado positivo. Aí eu pergunto lá na frente se isso continua. E quando esse virar médico, você vai fazer uma cirurgia com uma pessoa dessa?
Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente. Não é uma questão agora. É o lá na frente o que isso vai Declaração de causar. líder do Progressistas. Pode continuar. Segue em declaração de líder a bancada do PP. A gente tem que se preocupar com o depois. O que vai acontecer daqui uns 10, 15 anos, quando essas pessoas aí que foram reprovadas e aprovadas, como a gente está dizendo, entendeu? Assumirem cargos importantes, assumindo cargos de saúde e tudo mais. Como elas agirão com os seus clientes e seus pacientes? Nós estamos emburrecendo. E isso não vai pensar que é só o Eduardo Leite. Uma tá? parte, Porque isso, vereador. na realidade, é uma coisa que vem de cima e é um trabalho do sistema todo para fazer com que as pessoas fiquem subalternas, por ignorância, ao sistema que as controla. Isso é uma dependência e é assim que funciona. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, o senhor falou na categoria dos médicos, né? Exemplificando. Mas e se o aluno que reprovou em 4 matérias quer ser professor? Não, porque ele pode querer ser professor. E aí ele vira professor. E aí? Vai transmitir que tipo de ensino? É de refletir. E dentre todas as profissões, né, que a gente pode trazer aqui, sua parte, vereador Lucas. Obrigado. Bom, acho que o senhor traz um tema muito importante. Nós já conversamos várias vezes, vereador Bortola, sobre isso, e em que pese as divergências ideológicas que nós temos, e são muitas camadas quando a gente pensa a nível estadual. Primeiro que a década de 50, 60 e 70, o estado do Rio Grande do Sul figurava entre a melhor educação pública quase que no país. Nós fomos referência e fomos perdendo espaço. E em todos os anos, as avaliações demonstram que a qualidade, né, da avaliação do conhecimento produzido na educação pública, ela piora. E piora por vários elementos. Pela desvalorização dos profissionais da educação, pelas péssimas condições de trabalho e pela lógica que se implanta na educação pública do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que quando a gente fala nessa questão de progressão, o termo utilizado na rede estadual me ajuda, vereador Bortola, progressão continuada, pode aprovar com 4 componentes curriculares reprovados. Demonstra a desvalorização do trabalho dos professores e o que mais me preocupa, se justificaria aprovar um aluno com 4 progressões se esse aluno tem um CID, se esse aluno tem uma dificuldade, ou seja, se for a exceção justificada por um elemento maior. O problema é que essa aprovação nas 4 disciplinas desses estudantes reprovados se justifica para garantir índice para acessar mais recurso. É isso aí. Então, é um absurdo que se faz. É um absurdo que se faz na educação do estado do Rio Grande do Sul. O senhor defende muito uma escola militar em Caxias e nós já conversamos, que tem índices elevados de aprovação e de avaliação externa em razão da seleção que se faz dos alunos que estudam lá e numa escola que tem uma condição adequada de trabalho, muito diferente do que várias escolas. Eu entendo que a educação vai estar no cerne no debate estadual e o governador Eduardo Leite é responsável, muito responsável, pela situação péssima que a educação pública no estado do Rio Grande do Sul vive hoje. Somos juntos nessa discussão, com responsabilidade e tentando encontrar melhorias que, na minha avaliação, passam pela valorização dos profissionais da educação. Parabéns pelo tema. Na verdade, vereador Lucas, só corrigindo, ele é muito irresponsável. Isso é irresponsabilidade querer emburrecer a população gaúcha. Sua parte, vereadora Andressa Marques. Vereador Bortola, eu queria trazer nesse debate da educação uma experiência que eu tive ano passado, no retrasado, quando eu trabalhava ainda com a deputada Bruna Rodrigues. Eu representei ela na região nos debates sobre o pacto, aquele pacto lançado pelo governo do estado da educação. Queria ouvir e queria presenciar o que estavam discutindo. E quando eu fui ali em Bento Gonçalves, no encontro que propuseram, me chamou a atenção que tinham pessoas aleatórias falando sobre educação. Era para falar sobre educação, mas não tinha pessoas da área,
Não tinham professores, não tinham, eram pessoas da sociedade falando sobre o que achavam da educação. Então, isso é significa, né, demonstra a desvalorização da educação no nosso Estado, os nossos índices são péssimos, precisa de um outro olhar, né, de investimento, porque quando a gente fala de educação, a gente fala do presente e do futuro. Então, oportuno o tema que o senhor trouxe, e a educação estadual, de fato, há tempos pede socorro, mas com esse governo só piorou, com certeza. Obrigado, vereadora. A sorte que nós estamos no ano de 2026, ano eleitoral, outubro está aí, e se Deus quiser, população gaúcha, povo gaúcho, vai dizer não ao emburrecimento, vai dizer não Eduardo Leite, vai dizer não, na verdade o não é ao Gabriel Souza. E com certeza nós vamos mudar esse rumo. Sua parte, vereador Iago. Bem importante esse tema que o senhor traz, vereador Alexandre Bortoluz, até porque o senhor que conhece bastante a realidade ali do Colégio Tiradentes, e eu sempre digo, a gente tem o Paraná com os melhores índices de educação, e lá são 142 escolas cívico-militares que o Ratinho Júnior, né, inaugurou, né. Também entendo um pouco dos dois lados, eu entendo que o vereador Lucas Carinhato, até títulos, a gente sabe que a gente tem que ter todo um cronograma para seguir. O senhor é doutor na questão da educação, então a gente não pode também estar entrando tanto na seara. Eu acho que dá para debater aqui, mas eu entendo um pouco do que o senhor fala quando eu vou visitar, por exemplo, o Instituto Lucenza, né, que o vereador Caleb também conhece, algumas outras escolas. A gente nota que também tem índices bons e às vezes não vai ter o militarismo, a hierarquia, a disciplina, né? Então tem outras formas de fazer educação. Essa parte eu concordo com o vereador Lucas. Eu acho que se a gente souber cobrar, vai ter outras formas. Mas aqui parabenizar o trabalho do senhor e o tema, porque é um tema que nos custa caro. Porque a gente vai ver esse problema só daqui a uns anos custando muito para o nosso Estado, que vai ficar um Estado ineficiente e com uma educação problemática por esses índices e essas coisas que estão sendo feitas erradas aqui no governo Leite. E a gente acredita que sim, o Gabriel vai ser uma continuação do governo, então a gente não pode deixar eles chegar no governo do Estado. Parabéns, vereador. E aqui também em Caxias do Sul, a gente tem mais um exemplo, além do Colégio Tiradentes, nós temos a Escola Cívico-Militar Alexandre Zátera no Risso, que toda a comunidade escolar aprovou, né, a grande parte da comunidade escolar, e hoje, querendo ou não querendo, os índices do IDEB cresceram, aumentaram. Mas não por causa dessa pataquada do Eduardo Leite aqui, que ele assinou esse decreto aqui, tá, os reprovados até 4 matérias podem passar. Não. Por todo o investimento que teve em educação. E falta muito investimento lá na Alexandre Zátera. Mas toda a questão de organização, disciplina, hierarquia, dentre outras questões mais. Simples assim, que a gente faz e consegue melhorar cada vez mais o ensino público. E é o que nós defendemos, esse ensino público de qualidade. Seria isso, presidente. Obrigado. Próximo inscrito no grande expediente, vereador Juliano Valim, da tribuna.